Caros, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, novamente aqui juntos, não é? Para crescermos diante do Senhor, para sermos revestidos da força que emana, que vem das Escrituras, palavra inspirada do Senhor para a nossa vida e também para nos prepararmos para o momento de oração em família. Irmão e irmã, nós temos alguns avisos para dar antes de cantarmos e estudarmos a Escritura Sagrada. O primeiro aviso é um lembrete do que já tem sido divulgado. No próximo sábado, agora dia 18 de julho, às 19 horas. A princípio, tínhamos anunciado que seria pela manhã, né? Chegamos até a dizer que seria um café dos homens. Mas não, nós teremos no próximo sábado o encontro dos homens da Betel. É uma iniciativa da UPH, né? União Presbiteriana de Homens da nossa igreja, mas é aberta para todos os homens da igreja, adolescentes, jovens. Ah, é só para homens? Não, de forma alguma. Se alguma irmã quiser acompanhar também, sempre será muito bem-vinda. Mas nós teremos então esse encontro online dos homens através da plataforma da igreja no Google Meet a partir das 19 horas. No primeiro estudo, no primeiro encontro que tivemos nesses moldes, se não me engano, em maio, nós tivemos 18 homens. Irmãos, eu gostaria de que colocássemos na nossa mente aumentar esse número, não é? Pelo menos o dobro. Nós temos muito mais homens na igreja, então, pelo menos o dobro, vamos estar aí reunidos. O preletor vai ser reverendo Daniel Alves da Costa, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, ali no Rio Grande do Sul. Já esteve outras oportunidades conosco e ele também é capelão da aeronáutica. Então fica aí o convite para esse sábado. Outro aviso, irmãos, é quanto à doação de sangue. Eu já acionei os irmãos do Ministério de Ação Social para que possamos fazer um esforço em conjunto, não algo aleatório, cada um indo doar sangue por conta própria. Até isso é muito importante em qualquer tempo e principalmente nesse momento. Mas nós queremos fazer algo combinado, planejado, não é? Então aguarde as informações do nosso Ministério de Ação Social quanto à doação de sangue, que é uma tremenda demonstração de amor pelo nosso próximo. E o último aviso, irmãos, é quanto a um estudo, é o Momento Mulher. É um estudo que algumas irmãs estão se mobilizando para ter com outras irmãs. O título o assunto é a verdadeira feminilidade. É o estudo de um livro que fala sobre isso, tem esse tema, a verdadeira feminilidade, design divino. Eu já comprei esse livro para minha esposa. Encorajo você a fazer o mesmo para sua esposa e, independente disso, procure a nossa irmã Sueli Rogério, outras irmãs que têm se mobilizado para esse estudo, que vai ter início no próximo dia 1º de agosto e vai durar 8 semanas, acompanhando ali os capítulos do livro. Irmão e irmã, vale a pena. Esse é um estudo que vale a pena. Eu recomendo, encorajo você que é mulher a fazer, mulher casada, mulher jovem, adolescente, a entender biblicamente qual é o seu papel. Então você que é marido, você que é pai, namorado, enfim, encoraja aí as mulheres a participarem. Mais informações, como eu disse, com a nossa irmã Sueli Rogério. Ok? Irmão e irmã, nós estamos ainda no início de uma nova série de estudos. Começamos na última devocional a falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E hoje nós vamos retomar esse mesmo assunto com base no mesmo texto, mas antes queria cantar com você e um cântico infantil. Gostaria que as crianças me ajudassem aí. É um cântico que diz assim: pare, eu vou contar-lhe. Esse pare, você reparou, é para parar mesmo. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos cantar todos juntos com alegria. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou, deu perdão, agora vive no meu coração.
Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Deu para lembrar ou você nunca tinha ouvido esse cântico infantil? Vamos cantar, irmãos? Eu penso que cada vez mais precisamos cantar e irmos junto com as crianças, junto com os nossos pequenos, não é? Vamos de novo cantar o que Cristo fez por nós e nós sabemos o que ele fez. Morreu em nosso lugar, nos salvou do nosso próprio pecado e da culpa do nosso pecado e nos preparou um caminho para o céu. Vamos celebrar isso. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos de novo. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Amém. Muito bom. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 15. O texto sagrado nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, nós estudamos, como já citei na última devocional, acerca deste homem religioso que era Nicodemos, o encontro de Jesus com esse homem. Vimos algumas particularidades da vida dele, não é? Que ele era um fariseu, um dos partidos políticos e religiosos ali na época do Novo Testamento. Vimos que ele era um dos principais dentre os fariseus e vimos, como Cristo disse, que ele era mestre em Israel. No entanto, vimos que ele era muito religioso, vimos que ele era alguém muito voltado para as coisas da religião. No entanto, era uma religião vazia, era uma religião sem significado. Vimos ainda, irmãos, que ele estava com o coração inquieto, cheio de perguntas, uma necessidade interior tremenda quando ele vai à noite, para que ninguém
o visse encontrar-se com Jesus. E vimos também que ele começa o papo ali com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, falando: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se não for de Deus. Jesus, que conhecia o coração e conhece os nossos corações, né, sabe qual é a nossa natureza humana. Ele já foi direto ao ponto. Vimos até que Nicodemos não fez uma pergunta, mas Cristo respondeu à inquietação do coração dele, né? Quando Nicodemos veio com essa conversa, Jesus falou: olha, eu quero dizer uma verdade aqui. Importa que você nasça de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. É interessante o que Jesus disse, irmãos, porque há um homem cheio de religiosidade, mas com um coração vazio. Jesus estava falando: olha, você precisa nascer e nascer do alto, nascer de novo do alto. Esse é o sentido do termo no original grego, e é também o que Jesus, o próprio Senhor, explica, né? Quando ele fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ele estava falando de um nascimento diferente. Né? E a isso Nicodemos reage falando: mas como é que pode suceder algo assim? Pode alguém nascer de novo sendo velho? Então ele estava voltado mesmo para as coisas físicas, materiais, quando o assunto de Cristo, o foco de Cristo era totalmente outro. E isso, irmãos, bateu de frente com a religiosidade estabelecida, plantada e erguida no coração de Nicodemos, porque ele, como muita gente hoje em dia, né, ele cria que estava num correto relacionamento com Deus desde que ele cumprisse devidamente as leis, a lei mosaica, a lei de Moisés. Eu falo igual muita gente hoje, porque a resposta da maioria das pessoas ainda hoje é a mesma, né? Por que você acha que Deus permite ou permitiria a sua entrada no céu? Falamos isso no último estudo. A maioria das pessoas vai responder essa pergunta dizendo assim: olha, porque eu não faço isso, porque eu sou honesto, porque eu não matei, eu procuro ajudar as pessoas, eu sou solidário. Tudo baseado em si próprio, não é? E aí terminamos o estudo anterior falando que muitas vezes nós confundimos igualmente as coisas. Pensamos que o que domina, o que controla o nosso relacionamento com Deus é o nosso desempenho. Esquecemos da graça de Deus. Ou melhor, acreditamos que foi a graça de Deus que nos alcançou, abriu os nossos olhos para entender quem era Cristo, mas que essa graça ficou lá no passado, porque no dia a dia pensamos que é uma questão de desempenho. E isso aqui, irmãos, chocou Nicodemos, como choca muitos hoje em dia. Jesus falou: não, é necessário nascer do alto, é do Espírito, da ação do Espírito que você precisa, não é? Jesus estava tratando de descredenciar qualquer mérito humano. E eu quero, a partir desse ponto, prosseguir nas nossas considerações do encontro de Jesus com Nicodemos. A salvação, irmãos, é algo que vem de fora. Estarmos num correto relacionamento com Deus, entendemos o que Cristo fez, enviado por Deus, por amor a mim e a você, e isso é a ação do Espírito Santo. E outra coisa, jamais alguém seria capaz de merecer isso, nem mesmo pelas mais nobres ações humanas. Nicodemos comprovou que Jesus estava certo, porque Nicodemos não entendeu a resposta como sendo algo espiritual, a resposta de Jesus, né? Ele entendeu como sendo algo físico, como eu disse, né? Verso 4, como é que alguém pode nascer sendo velho? E de novo Jesus é como se pegasse a mente de Nicodemos e focalizasse, né? Ajustasse o foco da carne para o espírito. Porque o tipo de transformação que redime o ser humano e o leva à vida eterna é produzido fora de nós, é produzido por Deus, é algo que nós não temos como fabricar, como produzir. É somente através do lavar regenerador do Espírito Santo no nosso íntimo, no nosso coração. E assim como ninguém pode produzir a própria concepção, né? O próprio nascimento, ninguém é capaz de reproduzir isso.
também a salvação é uma obra totalmente produzida por Deus. Nascemos de novo quando nascemos do alto, né? Isso é algo fora de nós, feito por Deus. Eu sei que isso humilha a natureza humana, né? Porque arranca de nós qualquer justiça própria, arranca de mim e de você qualquer mérito nosso, qualquer participação humana. Assim como Nicodemos se surpreendeu com essa declaração de Jesus, muitos, da mesma maneira, se surpreendem hoje em dia, achando que podem dar uma ajudinha para Deus nisso. Um exemplo claro disso é aquela declaração, você já deve ter ouvido, se não falado, e se você não crê assim, é aquela declaração de que Jesus morreu por todos e agora depende de cada um aceitá-lo ou não. É como se Jesus tivesse feito tudo, ou melhor, praticamente tudo. Não fez tudo. Ele fez praticamente tudo para nos colocar de novo como num correto relacionamento com Deus. No entanto, agora ele coloca na nossa mão a responsabilidade de decidir. Ora, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e fala que a nossa vontade, irmãos, está escravizada à nossa natureza pecaminosa. Ou seja, se depender da nossa escolha, nós nunca aceitaríamos o Senhor Jesus na nossa vida. Então, irmãos, é uma tentativa de produzir um novo nascimento a fórceps, né? Podemos usar essa expressão. E quem, em última análise, tem o mérito da salvação? O ser humano se decidiu por Deus, como se isso fosse possível. Como se também a fé para crer em Deus também não fosse um dom recebido do Senhor. E isso para que justamente ninguém se glorie. É essa a realidade, irmãos. A salvação é obra da soberania de Deus, é fruto da sua graça soberana. Mas nós vemos também, irmãos, que Jesus comparou a obra do Espírito com o vento, né? Não é interessante? Nós lemos no versículo 8, o vento sopra onde quer, palavras de Jesus a Nicodemos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Na verdade, Jesus faz aqui um trocadilho, né? Dada a similaridade das palavras espírito e vento na língua original. Então, a relação do vento com o nosso corpo lembra a relação do Espírito Santo com a nossa alma. O vento faz, vamos dizer assim, o que ele deseja, né? Sopra onde quer. E assim o Espírito também faz, é o que Jesus está dizendo. A sua operação é soberana, incompreensível, misteriosa. Repare que essa era uma lição poderosa, principalmente por Nicodemos ter sido criado na crença de que uma pessoa poderia e deveria salvar a si mesma pela obediência perfeita da lei de Moisés e uma série de regulamentos estabelecidos pelos homens. Nicodemos, de onde eu tirei Neemias, não é, irmãos? Nicodemos foi criado com certeza, envolvido por esse entendimento. Olha, se eu obedeço, dependendo do meu desempenho, aí eu sou aceito por Deus. Isso é puramente religião. No entanto, irmãos, por que a palavra de Deus é contra? Vai contra essa linha de pensamento. Porque, irmãos, eu e você nunca conseguimos e nunca conseguiremos e não estamos conseguindo ainda hoje obedecer perfeitamente à lei de Deus. Nós somos pecadores e a Bíblia fala que se nós guardarmos a maioria, mas tropeçarmos num dos mandamentos de Deus, nós já estamos descredenciados, ou seja, é impossível obedecer perfeitamente a Deus. Então, fruto disso, fruto dessa compreensão, podemos dizer que é impossível estarmos em sintonia com Deus, agradarmos a Deus, nos relacionarmos como devemos nos relacionar com o nosso Criador, dependendo da nossa obediência à lei dele, porque não há como. E, portanto, não há como sermos salvos com base nesta questão aqui. Tudo isso é muito estranho ao coração do pecador, né?
porque a nossa natureza humana quer fazer algo, o nosso ego se infla porque ele quer ter méritos. Mas em termos de salvação, os méritos são unicamente de Cristo. A salvação não é por obras, depende livremente da vontade de Deus. Aliás, Jesus reforça isso diante das tantas interrogações de Nicodemos, né? E é como se ele dissesse, se eu estou dizendo, Jesus dissesse, se eu estou dizendo, é porque eu sei do que estou falando. Verso 11 aqui, olha o que interessante, irmãos. Nós lemos assim, Jesus falando, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Chega a dizer, ora, tu és mestre aqui no meio do meu povo, e você não compreende isso. E aí, Jesus diz essas palavras, eu estou dizendo isso é verdade, eu sei do que estou falando, mas você não aceita. Irmãos, o coração do ser humano é refratário, não é? O encontro de Jesus com Nicodemos nos faz lembrar a grande dificuldade que o pecado impõe no relacionamento do ser humano com Deus. Os habitantes de Jerusalém haviam testemunhado ali muitos sinais da parte do Senhor, reagiram com grande espanto, a ponto de Nicodemos, um mestre da lei, procurar Jesus, pedindo explicações, expondo a sua inquietação. Isso nos mostra que o pecador é capaz de ver com os próprios olhos operações milagrosas de Deus no seu entorno, não é? Mas não consegue dar glória a Deus por isso. Você se lembra de Romanos capítulo 1, verso 21? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O pecador não consegue saber de fato quem é diante de Deus, ele não tem capacidade de enxergar a própria degradação, não é? E por isso ele nem cogita a realidade de que precisa desesperadamente de Deus para encontrar sentido na sua existência. Se ele não tem olhos para discernir a própria natureza, quanto mais ele pode fazê-lo com a natureza de Deus. Como disse Jesus, como crereis se vos falar das celestiais? Por fim, irmão, Jesus recordou uma antiga história aqui, registrada lá no livro de Números, para que Nicodemos entendesse melhor quem era o Messias, quem ele era e qual era o seu ministério. A história registrada no livro de Números, como disse, é a do povo de Israel no deserto. O povo tinha pecado contra Deus pela impaciência, pela blasfêmia também, e chegou a ponto até de chamar o maná, que Deus enviava todos os dias, era o alimento, né? Que o povo saía e colhia e dele fazia as suas comidas ali. O povo chamou esse maná de pão vil, Números 21. Deus então os castigou e fez através de picadas de serpentes, e só assim, irmãos, eles reconheceram de fato a própria desobediência. Para que eles fossem curados daquele veneno, Deus ordenou a Moisés que fabricasse uma serpente de bronze, e todos os que olhassem para ela ficariam curados. Jesus disse a Nicodemos que da mesma forma o Filho do Homem seria levantado, ele mesmo, para que aqueles que estão enfermos sejam curados. Muito mais do que uma cura física, não é? O que Jesus estava apontando aqui era a solução para a doença espiritual que assola o ser humano. Nicodemos, assim como muitos em nossos dias, estão atrás de milagres, de maravilhas, e ficam assim boquiabertos diante de coisas assim, curas, prosperidade material, mas Jesus foi levantado por Deus para dar algo muito mais precioso do que isso. Ele quer nos curar dos nossos pecados, a fim de termos a vida eterna. Eu concluo dizendo, irmãos, que embora não tenhamos evidências concretas de que Nicodemos tivesse realmente se convertido, nós vemos alguns indícios disso no decorrer aqui dos evangelhos. Em João 7, versos 50 e 51, o texto mostra ali Nicodemos se preocupando com o fato de Jesus estar sofrendo um julgamento injusto. É interessante isso. João 7, 50 e 51 diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes:
Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele estava falando isso para os principais sacerdotes ali, né? Para os religiosos da sua época. Uma preocupação ali com o julgamento, ou um julgamento justo, que Jesus acabou não tendo. Outro fato, irmãos, é que depois da crucificação, Nicodemos, junto com José de Arimateia, pediu a Pilatos que liberasse o corpo de Jesus para ser sepultado. Geralmente, nós pensamos apenas em José de Arimateia, né? Mas o texto está lá em João 19, 38 e 39, fala que Nicodemos, junto com José de Arimateia, empreendeu isso, né? Até despendeu uma grande quantidade de um unguento precioso, mirra e aloés, para ungir o corpo de Jesus. Deus queira, não é? É a nossa esperança de encontrar com este homem religioso, mas vazio, que busca Cristo, fruto da ação graciosa do Espírito, nascendo do alto, nascendo do Espírito, não da vontade humana, mas Deus queira que nós nos encontremos com Ele na glória celestial, porque um encontro verdadeiro com Cristo precisa gerar efeitos, e aparentemente esses efeitos ocorreram na vida de Nicodemos. Nós precisamos, irmãos, nos sentirmos humilhados na nossa justiça própria. Nós precisamos reconhecer diariamente o veneno do pecado que corre nas nossas veias e olhar, necessitamos muito disso, olhar a todo tempo, em todos os momentos, para Cristo com fé, a mesma fé que nos foi dada pela graça do Senhor, não é? E confiarmos e dependermos dele em toda a nossa vida. Basicamente, essa lição nos ensina a jogar a toalha da justiça própria embora, né, para fora, e confiarmos exclusivamente em Cristo. 2 palavras: examine-se, é a primeira. Veja se em algum lugar do seu coração tem coisas que ainda não foram entregues ao governo de Cristo. Se o que tem regulado e controlado o seu relacionamento com Deus é o seu desempenho e você não tem vivido sob a graça de Deus. 2 palavra: exercite. Procure exercitar a sua fé e confiança nele em absolutamente tudo na sua vida. Nada fazendo motivado pela força humana, pela engenhosidade aí da sua cabeça. Tudo feito pela fé e na dependência, em confiança diante do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo exemplo de Nicodemos, mais uma vez. Nós, ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor faça com que aquilo que foi aprendido e assimilado por Nicodemos seja também assimilado por nós. Possamos compreender, ó Deus, que o nosso coração, ou que corre nas nossas veias, o veneno do pecado. E que se não for a ação do Senhor por nós, nos fazendo nascer do alto e continuando a nos sustentar e segurar firmes por tua graça, ai de nós. Nós também, ó Deus, queremos confiar no Senhor em absolutamente todas as coisas. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós confiamos em tantas outras fontes, pessoas, soluções humanas que simplesmente se desintegram. Nós queremos confiar sempre no Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, irmão e irmã, orar com as nossas famílias. Deus abençoe profundamente a sua vida. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus desejar.